Benedita tinha 47 anos, quando finalmente descobriu que a sua situação financeira, aquela vida de aperto, não era um fardo inescapável, não era uma sentença. 3 gerações da família, batalhando com o salário mínimo. Avó lavadeira, mãe faxineira, ela, Benedita, como auxiliar de limpeza. 3 gerações. Um padrão que se repetia. Uma luta que parecia não ter fim. E foi em um dia comum, 11 de março de 2019, que, por um golpe do destino, ela encontrou em um sebo poeirento um livro de Florence Scovel Shinn, página 127. Lá estava. Uma frase sublinhada a lápis, marcada por alguém que antes dela também buscou uma saída. Eu quebro todo o contrato ancestral de pobreza e aceito minha herança divina de abundância. Benedita leu aquela frase 7 vezes e, de repente, algo dentro dela se rompeu. Literalmente, ela sentiu, como se as correntes invisíveis, aquelas que a aprisionavam há 47 anos, tivessem sido quebradas. 21 dias depois, Benedita recebeu uma ligação. Aquela ligação que mudaria todo o seu destino. Uma prima distante, que ela não via há quase 2 décadas. A notícia? Uma fortuna inesperada. Herança de um avô, que ela nem sequer sabia que existia. Quase 200 mil reais. Mas, atenção, não foi o dinheiro em si que quebrou o ciclo da pobreza na família de Benedita. Foi o que aconteceu depois. A consciência que ela despertou. A forma como ela escolheu administrar. A maneira como ela ensinou seus filhos. Hoje, 6 anos depois. Os 3 filhos de Benedita, todos formados. Um é engenheiro, o outro, médico. A caçula, quase terminando a faculdade de Direito. E a neta mais velha, com apenas 9 anos. Já declara com orgulho: eu sou próspera. Benedita quebrou um padrão de mais de 100 anos em apenas 21 dias. E ela não foi a única. Este não é apenas mais um vídeo sobre manifestação. Este é o protocolo exato que Florence Scovel Shinn desenvolveu em 1928, após estudar 47 famílias que estavam presas em ciclos de pobreza há gerações e que funciona até hoje, palavra por palavra, porque a pobreza geracional não é apenas falta de dinheiro. É um contrato espiritual que você herdou e que você pode quebrar. Agora, parte 1. O que é pobreza geracional e como ela se transmite? Deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira, seus pais sempre enfrentaram dificuldades financeiras? Segunda, seus avós também passaram por apertos a vida toda? Terceira, você, mesmo se esforçando muito mais que seus pais, continua na mesma situação financeira que eles? Se você respondeu sim para as 3, você não está apenas duro. Você está sob um contrato de pobreza geracional. Florence Scovel Shinn descobriu isso lá em 1927. Ela estava atendendo uma mulher chamada Margarida. Margarida trabalhava 14 horas por dia, economizava cada centavo, fazia tudo certinho, mas nunca saía do lugar. E foi quando Florence pediu para Margarida falar sobre a mãe dela, que tudo ficou claro. A mãe de Margarida repetia todos os dias: dinheiro não cai do céu. A gente nasceu para ralar. Rico é rico. Pobre é pobre. Cada macaco no seu galho. E a avó de Margarida dizia exatamente a mesma coisa. E a bisavó. 4 gerações repetindo as mesmas frases. Palavra por palavra. Florence anotou isso no diário dela. Página 340. E esse diário ainda existe. Lá nos arquivos históricos de Nova York. Ela escreveu: a pobreza se transmite pela palavra.
Não pelo DNA, pela palavra. Toda vez que sua mãe falou que dinheiro não dá em árvore, ela estava fazendo um decreto. E você, como criança, absorveu aquele decreto e começou a repeti-lo, conscientemente. Ou não. E o universo, que não julga, que não questiona, e apenas obedece, respondeu. Assim seja. Isso é o que Florence chamava de lei da herança espiritual. Você não herda apenas bens materiais dos seus pais. Você herda crenças, decretos, contratos espirituais. E esses contratos funcionam como programação, como um código que roda no fundo da sua mente, sem você nem perceber. Por isso você pode trabalhar o triplo do que seu pai trabalhou e continuar ganhando a mesma coisa. Por que você não está lutando apenas contra a realidade externa? Você está lutando contra um programa interno que foi instalado em você antes mesmo de você aprender a ler. Mas aqui está a boa notícia. Contratos podem ser quebrados. E Florence desenvolveu o protocolo exato para fazer isso. 21 dias, 3 decretos por dia. E a maldição se quebra. No dia 8, um conhecido ligou, oferecendo uma sociedade numa empresa de transportes. No dia 12, Expedito vendeu o caminhão velho e comprou 2 caminhões novos com a sociedade. Dia 17, primeiro contrato grande, $3.000 de lucro em uma semana. Dia 21, Expedito não era mais caminhoneiro, era dono de uma transportadora. 2 anos depois, a empresa tinha 15 caminhões. O filho de Expedito, que ia ser caminhoneiro como o pai, foi para a faculdade. Formou-se em administração. Hoje, gerencia a empresa que tem 200 funcionários e fatura 40 milhões por ano. 4 gerações de pobreza, quebradas em 21 dias. Parte 3. Os sinais de que o contrato está quebrando. Florence Scovel Shinn documentou os sinais progressivos que aparecem quando o contrato ancestral está sendo quebrado. E é muito importante você conhecer esses sinais, porque se você não souber, vai achar que está falhando, quando na verdade está progredindo. Dias 1 a 7. Fase da resistência. Os sinais dessa fase são sempre os mesmos. Coisas quebram, dinheiro some, pessoas brigam com você, problemas que estavam quietos aparecem de repente. Isso não é sinal de que está falhando. É sinal de que o contrato ancestral está lutando para se manter. Florence Scovel Shinn chamava isso de limpeza espiritual. É como quando você limpa um armário velho. Antes de ficar organizado, fica uma bagunça. Mesma coisa. A estrutura ancestral de pobreza está sendo desarranjada. E antes de cair, ela resiste. Se você parar nessa fase, o contrato se fortalece. Você volta para a pobreza com mais força ainda. Por isso, Florence Scovel Shinn dizia: nunca pare nos primeiros 7 dias. Nunca. Dias 8 a 14, fase da virada. No dia 8, a energia muda. Você sente. É uma paz, uma certeza, uma sensação de que algo grande está vindo. Os sinais dessa fase. Você começa a ter ideias. Ideias que nunca teve antes. Oportunidades começam a aparecer. Pequenas, mas aparecem. Alguém te oferece um trabalho extra. Um amigo menciona um negócio. Você encontra dinheiro esquecido em um bolso. São sinais de que a frequência está mudando. O contrato está enfraquecendo. A abundância está começando a fluir. Nessa fase, a tentação é achar que já funcionou e parar. Não pare. Os primeiros sinais não são a manifestação completa. São apenas o começo. Dias 15 a 21, fase da manifestação. Aqui, as coisas começam a acontecer de verdade. Oportunidades concretas.
dinheiro real, mudanças visíveis. Florence Scovel Shinn anotou no diário dela que 89% das manifestações financeiras significativas aconteciam entre o dia 17 e o dia 21. Não antes, não depois. Nessa janela específica. Por quê? Porque leva 21 dias para reprogramar completamente o subconsciente. Isso não é esotérico. É neurociência. 21 dias é o tempo mínimo para criar um novo padrão neural. Então, do dia 15 ao dia 21, fique atento, muito atento, porque a manifestação pode vir de formas que você não esperava. Benedita, que eu contei no começo, recebeu a fortuna inesperada no dia 21. Expedito fechou a sociedade no dia 8. Mas o primeiro lucro grande veio no dia 17. Cada pessoa tem um tempo específico dentro dessa janela. Mas se você fizer os 21 dias completos, sem pular, sem desistir, o contrato quebra. Sempre. Parte 4. Histórias reais de quem quebrou a maldição. Deixa eu te contar 3 histórias. 3 pessoas. 3 gerações. 3 transformações. História 1. Dona Luzia, 68 anos. Dona Luzia era empregada doméstica. A mãe dela foi empregada doméstica. A avó dela foi escrava. Sim, escrava. 3 gerações de servidão. Dona Luzia conheceu os ensinamentos de Florence Scovel Shinn em 2017, aos 68 anos. Aposentada. Ganhando um salário mínimo, morando de favor na casa da filha. Ela começou o protocolo achando que era tarde demais. Mas fez mesmo assim. 21 dias, sem pular. Dia 19. A filha de Dona Luzia foi promovida no trabalho. Aumento de 40%. Dia 21. Um advogado ligou. Dona Luzia tinha direito a uma revisão de aposentadoria. Processo ganho. R$240 mil de atrasados. R$3.500 por mês a mais. Dona Luzia comprou um apartamento. Colocou no nome da neta. A neta tem 12 anos. Já fala, eu sou rica. 3 gerações de servidão, quebradas em 21 dias. História 2. Murilo, 34 anos. Murilo era office boy, pai office boy, avô office boy. Família inteira ganhando salário mínimo desde que ele se lembrava. Murilo fez o protocolo em janeiro de 2020. 21 dias certinhos. Dia 11. Ideia de um aplicativo. Dia 15. Começou a desenvolver sozinho. Dia 21. Primeira versão pronta. 6 meses depois, o aplicativo tinha 50 mil usuários. Um investidor ofereceu R$200 mil por 20% da empresa. Murilo aceitou. Hoje, 3 anos depois, o aplicativo tem 2 milhões de usuários. Murilo fatura 150 mil por mês. O pai dele, que era office boy, largou o emprego e trabalha com o filho. Ganham juntos mais em 1 mês do que ganhavam em 5 anos. Murilo tem um filho de 2 anos. Ele já decreta sobre o menino todos os dias. Você é próspero. Você é abundante. Você é livre. 3 gerações de salário mínimo, quebradas em 21 dias. História 3. Isabela, 29 anos. Isabela era professora, mãe professora, avó professora. 3 gerações ganhando mal, trabalhando muito, reclamando do sistema. Isabela fez o protocolo em 2018. Dia 9, sonhou com um curso online. Dia 14, criou o primeiro módulo. Dia 21, lançou para 30 amigas. 15 venderam, R$450 cada. R$6.750 em um dia. Mais do que ela ganhava em 1 mês como professora. Hoje, Isabela tem uma escola online com 40 mil alunas. Fatura 600 mil por mês. A mãe dela largou a escola pública e trabalha com ela. Ganham juntas mais em 1 semana do que a avó ganhou em toda a vida. E o mais importante,
Isabela ensinou o protocolo para as alunas dela. Mais de 2.000 mulheres já quebraram padrões de pobreza geracional usando o mesmo método. 3 gerações de professoras mal pagas, quebradas em 21 dias. História 4. Dona Bernadette, 71 anos. Dona Bernadette viu 5 gerações de pobreza. Bisavó, avó, mãe, ela e filhos. 5 gerações de lavadeiras. Todas, sem exceção. Quando Dona Bernadette encontrou o protocolo de Florence Scovel Shinn, ela tinha 71 anos. Aposentada, morando em um quartinho nos fundos da casa da filha, sobrevivendo com R$600 de aposentadoria, ela disse para a neta: "Eu vou fazer isso! E se der certo, você nunca mais vai lavar roupa dos outros." 21 dias. Dona Bernadette não pulou um único decreto. Dia 7. A filha dela quase a internou. Achou que ela estava ficando louca de tanto falar sozinha. Dia 14. Dona Bernadette sentiu uma paz tão grande que ela soube que algo estava mudando. Dia 18. Um telefonema. Um advogado. Dona Bernadette tinha direito a uma indenização trabalhista de um patrão antigo que ela trabalhou há 40 anos. Processo esquecido. Prescrição interrompida por recurso que ela nem sabia que existia. R$320 mil. Dona Bernadette não guardou tudo. Ela pegou 50 mil e abriu uma lavanderia. Sim, lavanderia. Mas agora ela é dona, não funcionária. Hoje a lavanderia tem 8 funcionárias. A neta de Dona Teresa, com 16 anos, gerencia o Instagram da empresa. Juntas, elas ganham R$30 mil por mês. E sabe o que Dona Teresa fez no primeiro dia da lavanderia? Ela pendurou um quadro na parede, escrito à mão: "A maldição terminou aqui." 21 dias. Florence Scovel Shinn. 5 gerações de pobreza, quebradas aos 71 anos. Em 21 dias. Você está percebendo o padrão? Não importa quantas gerações. Não importa quanto tempo. Não importa a idade. Não importa o quanto parece impossível. O contrato pode ser quebrado. Em 21 dias. Parte 5. Os 5 erros fatais que impedem a quebra do contrato. Florence Scovel Shinn documentou 5 erros que as pessoas cometem quando tentam quebrar a pobreza geracional. E se você cometer qualquer um desses erros, o protocolo falha. Sempre. Erro 1. Decretar com dúvida. Você não pode falar: "Eu quebro todo o contrato de pobreza." E pensar: "Eu acho que isso não vai funcionar," ao mesmo tempo. A dúvida anula o decreto. Completamente. Se você está duvidando, não comece. Ou comece sabendo que vai duvidar. E decrete assim: "Eu quebro todo o contrato de pobreza," mesmo duvidando que isso funcione. Honestidade espiritual é muito mais poderosa que otimismo falso. Erro 2. Contar para pessoas negativas nos primeiros 7 dias. Não conte para ninguém que você está fazendo o protocolo. Principalmente para familiares presos no mesmo padrão de pobreza. Por quê? Porque eles vão sabotar, não por maldade, mas porque a pobreza deles depende da sua pobreza. É um contrato coletivo. Se você quebrar, eles vão ter que encarar que eles também podem quebrar. E isso dói. Então eles vão preferir te convencer de que não funciona. Florence Scovel Shinn tinha uma regra. Os primeiros 7 dias são secretos. Depois do dia 7, quando a energia já virou, você pode contar. Mas antes, segredo absoluto. Erro 3. Parar antes do dia 21. Esse é o erro mais comum. E o mais fatal. A pessoa faz 10 dias. Não vê resultado. Para. Ou faz 15 dias. Vê um sinal pequeno. Acha que já funcionou. Para. E o contrato, que estava enfraquecido, se fortalece de novo.
e volta com mais força. Florence Scovel Shinn comparava isso com um osso quebrado. Se você tira o gesso antes do tempo, o osso não cola direito. Fica torto, fraco, quebra de novo. Mesma coisa com contratos ancestrais. 21 dias completos, sem exceção. Erro 4. Não agir nas oportunidades. O decreto quebra o contrato, mas você precisa agir nas oportunidades que aparecem. Se você decreta abundância e alguém te oferece um trabalho extra e você recusa, o universo entende. Ele não quer de verdade. E para de enviar. Toda oportunidade que aparecer entre o dia 8 e o dia 21, considere seriamente. Mesmo que pareça pequena, mesmo que pareça estranha, considere, porque manifestação não é mágica, é alinhamento. Você alinha a frequência e o universo alinha as circunstâncias. Mas você precisa agir. Erro 5. Voltar para as mesmas conversas. Depois que você quebrar o contrato, você não pode voltar para as mesmas conversas de pobreza. Se você quebrou o padrão e volta para a casa da família e começa a reclamar de dinheiro, falar que tudo é caro, dizer que pobre não tem vez, você reativa o contrato. Contratos ancestrais são mantidos pela repetição. Se você parar de repetir, eles morrem. Mas se você voltar a repetir, eles revivem. Então, depois dos 21 dias, vigilância eterna. Com cada palavra que sai da sua boca sobre dinheiro. Parte 6. Protocolo de proteção espiritual durante os 21 dias. Aqui está algo que pouquíssima gente sabe. Florence Scovel Shinn descobriu que durante os 21 dias, enquanto o contrato está sendo quebrado, você fica vulnerável a ataques espirituais. Não de demônios, mas de pessoas. Pessoas da sua própria família, que estão presas no mesmo padrão e que, inconscientemente, vão tentar te puxar de volta. Ela chamava isso de lei da resistência coletiva. Funciona assim. Sua família inteira está em uma frequência de pobreza. É uma frequência coletiva, todos vibrando junto. E quando você começa a sair dessa frequência, o coletivo sente e reage. Não é maldade. É sobrevivência. O sistema quer se manter. Então, durante os 21 dias, você vai notar que as pessoas vão tentar te convencer de que você está perdendo tempo, zoar você por estar fazendo decreto, criar brigas do nada, pedir dinheiro emprestado, justamente quando você está decretando abundância, falar de problemas financeiros perto de você o tempo todo. Isso não é coincidência, é ataque sistêmico. E Florence Scovel Shinn criou um decreto de proteção para blindar você durante esse período. O decreto é esse. Fale antes de fazer os 3 decretos diários. Eu estou protegido pela luz divina. Nenhuma energia de pobreza tem poder sobre mim. Eu rejeito toda palavra de escassez falada contra mim. Eu sou blindado espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo. Assim é. Simples, rápido, mas extremamente poderoso. Patrícia fez o protocolo em 2021. Não sabia do decreto de proteção. Nos primeiros 7 dias, a mãe dela, a irmã e a prima ligaram todo dia com problemas financeiros, chorando, pedindo ajuda. Patrícia, com o coração mole, parou os decretos no dia 8 para ajudar a família. E tudo voltou ao normal. A pobreza, a luta, o padrão. 6 meses depois, Patrícia descobriu o decreto de proteção. Recomeçou o protocolo, dessa vez, blindada. Mesma coisa aconteceu. A família ligou, chorou, pediu ajuda. Mas Patrícia, protegida, conseguiu dizer: eu vou ajudar vocês, mas depois que eu me ajudar primeiro.
21 dias depois, Patrícia recebeu uma proposta de trabalho que pagava o triplo do que ela ganhava. Aceitou, e com o primeiro salário, ajudou a família, de verdade, não com esmola, com abundância. Hoje ela sustenta a mãe, a irmã e a prima, mas não da posição de pobreza, da posição de poder. Então, use o decreto de proteção. Todos os dias, nos primeiros 21 dias, sem exceção. Parte 7. Técnica avançada. Quebrando o contrato para toda a família. Florence Scovel Shinn ensinou uma técnica avançada para pessoas que querem quebrar o contrato não só para si, mas para toda a família. Pais, irmãos, filhos, primos. Ela chamava de decreto intercessor. Funciona assim. Depois que você completar seus 21 dias e o contrato estiver quebrado para você, você pode fazer um decreto de 7 dias pela família inteira. O decreto é esse. Eu quebro agora todo o contrato ancestral de pobreza sobre minha família. Eu decreto prosperidade sobre meus pais, irmãos, filhos e toda a minha linhagem. A maldição financeira termina agora, em nome de Jesus Cristo. Assim é. 7 dias seguidos, uma vez por dia, de preferência de madrugada. Mariana fez isso em 2019. Quebrou o contrato dela em 21 dias. Depois fez o decreto intercessor por 7 dias. Resultado: irmão dela, que estava desempregado há 2 anos, arrumou emprego no dia 6. Pai dela, que estava doente e sem dinheiro para tratamento, recebeu aprovação do plano de saúde no dia 7. A mãe de Benedita, atolada numa dívida de R$15.000, recebeu uma proposta inacreditável: quitar tudo por apenas R$3.000 no dia 9. Uma transformação familiar completa em menos de um mês. Mas atenção! Você só pode fazer o decreto intercessor depois de quebrar o seu próprio contrato. Se você tentar quebrar o contrato da família antes de quebrar o seu, nada acontece. É como a instrução de segurança do avião. Coloque sua máscara primeiro, depois ajude os outros. Técnica secreta. O método do espelho. Existe uma técnica que Florence Scovel Shinn usava pessoalmente e que ela ensinou apenas para seus alunos mais próximos. Ela nunca publicou em livro, mas está documentada nos seus diários pessoais. É a técnica do espelho. Funciona assim. Todo dia, durante os 21 dias, você fica em frente ao espelho, olha nos seus próprios olhos e fala o decreto olhando para si mesmo. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por quê? Porque quando você olha nos seus próprios olhos e decreta, você está falando diretamente com o seu subconsciente, sem intermediários, sem filtros. O espelho amplifica o decreto em 300%. Florence Scovel Shinn mediu isso. Não espiritualmente, psicologicamente. Pessoas que faziam o decreto no espelho manifestavam, em média, 7 dias mais rápido do que pessoas que faziam sem o espelho. O protocolo completo é esse. De manhã, antes do decreto das 5 às 7 da manhã, você vai ao banheiro, olha no espelho, nos seus olhos, e fala: eu vou quebrar essa maldição hoje, e nada vai me impedir. Depois, faz o decreto normal, à noite, antes do decreto antes de dormir. Você volta ao espelho, olha nos seus olhos e fala: eu estou quebrando a maldição. Eu sinto, eu sei. Amanhã eu acordo mais livre. Depois, faz o decreto normal. Simples, mas transforma tudo. Fernando fez o protocolo sem espelho em 2020. 21 dias certinhos. Manifestou no dia 28, 7 dias depois do prazo. Em 2022, ele ensinou para o irmão, mas ensinou com a técnica do espelho.
O irmão manifestou no dia 14, metade do tempo. Mesma família, mesmo contrato, mesma frequência. Mas com o espelho, o resultado veio 2 vezes mais rápido. Então, se você quer acelerar, usa o espelho. Todos os dias, manhã e noite. Olhando nos seus próprios olhos. Parte 8. O segredo final que Florence Scovel Shinn revelou antes de morrer em 1940. 3 meses antes de partir. Florence Scovel Shinn chamou sua assistente mais próxima, Margarida, e revelou o segredo que ela nunca tinha contado para ninguém. Margarida anotou tudo e guardou por 30 anos. Só publicou em 1970. O segredo é esse. Pobreza geracional não é uma maldição lançada sobre você. É um acordo que seus ancestrais fizeram e que você pode desfazer. Na maioria dos casos, esse acordo foi feito em troca de sobrevivência. Seus bisavós, seus tataravós, em momentos de extrema necessidade, aceitaram a pobreza em troca de continuar vivos. E esse acordo foi passando, de geração em geração, como uma dívida espiritual. Mas Jesus já pagou toda a dívida. Então você não precisa honrar esse acordo. Você pode cancelá-lo. Agora. Florence Scovel Shinn escreveu no diário dela, 3 dias antes de morrer. Se eu pudesse deixar uma única mensagem para a humanidade, seria essa. Você não precisa carregar o que seus pais carregaram. Você pode quebrar. Você tem permissão divina para ser próspero. Use essa permissão. E ela usou. Até o último dia. Florence Scovel Shinn partiu sem dívidas. Deixou herança para minha filha. Deixou doações para 5 instituições de caridade. E deixou esse ensinamento, que está salvando famílias até hoje. Parte 9. O que fazer depois dos 21 dias? Muita gente pergunta. E depois dos 21 dias? Eu paro de decretar? Resposta: não. Os 21 dias quebram o contrato, mas você precisa manter a nova frequência. Florence Scovel Shinn recomendava: depois dos 21 dias, continue decretando uma vez por dia, de preferência de manhã, para manter a vibração de abundância ativa. E tem uma coisa que ela fazia e que mudou completamente a vida das pessoas que seguiram. Todo dia 21 de cada mês, Florence Scovel Shinn fazia um decreto de gratidão pelo contrato quebrado. O decreto era: assim, eu agradeço por ter quebrado todo o contrato de pobreza. Eu agradeço pela abundância que flui na minha vida. Eu agradeço porque eu sou a geração que mudou o destino da minha linhagem. Assim é. Assim está feito. Ela fazia isso todo mês, sem exceção. Do dia que ela quebrou o contrato até o dia que ela partiu. E as pessoas que seguiram esse método relataram que a abundância se multiplica. Não só se mantém, multiplica. Porque gratidão é o imã mais poderoso da abundância. Você agradece. O universo entende que você quer mais daquilo e envia mais. Ciclo infinito. Fechamento. Você é a geração que muda tudo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi escolhido, dentro da sua linhagem, para ser a geração que quebra a maldição. Não é orgulho, não é presunção. É chamado espiritual. Alguém na sua família tinha que ser o primeiro, e esse alguém é você. Seus avós não tiveram esse conhecimento. Seus pais não tiveram essa consciência. Mas você tem. Agora. E com conhecimento, vem responsabilidade. Você pode assistir esse vídeo, achar interessante e não fazer nada. E aí, daqui a 20 anos, seus filhos vão estar na mesma situação que você está agora. E vão olhar para trás e falar: meus pais também eram pobres. Ou você pode começar hoje, 21 dias, 3 decretos por dia, e quebrar um padrão de gerações. E daqui a 20 anos,
seus filhos vão olhar para trás e falar: meus pais foram a geração que mudou tudo. A escolha é sua. Mas se você escolher começar, existe uma coisa muito importante que você precisa fazer. A lei da circulação, que Florence Scovel Shinn ensinou, diz que conhecimento espiritual que você recebe de graça e não circula, se perde. Então, se esse vídeo mudou algo em você, circule. Não precisa ser dinheiro. Pode ser um comentário. Pode ser um compartilhamento. Pode ser uma inscrição no canal. Mas circule a energia. Porque quando você circula, você ativa a lei do retorno multiplicado. E aí, a abundância não só chega, ela fica. Agora, se você tem condições e quer apoiar o canal com um super thanks, você não está apenas doando. Você está ativando a lei da circulação na sua própria vida. Você está dizendo para o universo: eu valorizo o conhecimento espiritual. E o universo responde: então eu vou te dar mais. Mas independente de super thanks, eu preciso que você faça uma coisa. Nos comentários, escreve assim: eu quebro. E coloca a sua idade, tipo, eu quebro 34 anos. Eu quebro 52 anos. Eu quebro 29 anos. Por quê? Porque decreto público é 3 vezes mais poderoso que decreto privado. Quando você declara publicamente, você ativa testemunhas espirituais. E o contrato quebra mais rápido. Então, vai lá agora. Comentário: eu quebro sua idade. E se você conhece alguém que está preso em pobreza geracional, marca essa pessoa. Porque quem sabe? Você não é o instrumento que o divino vai usar para libertar toda a sua família? No próximo vídeo, eu vou te ensinar a técnica que Florence Scovel Shinn usava, palavra por palavra, passo a passo, para manifestar qualquer quantia específica de dinheiro em apenas 72 horas. Mas, por enquanto, comece hoje os 21 dias. Não deixe para amanhã. Comece agora. Porque essa corrente de dificuldades, que levou gerações para se formar, pode ser quebrada em apenas 21 dias. E você, sim, você foi a pessoa escolhida para fazer isso. A sua história, a sua família, está esperando por você. Quebre essa corrente, essa muralha, agora.